Fala, cara de barro, beleza? Edu aqui, e hoje nós vamos falar sobre esse recente lançamento da IGS Sport, o IGS 800, um aparelho GPS realmente muito bonito, bem diferenciado, porque como vocês sabem, eu gosto de testar bem, então eu não abro mão de usar bastante o aparelho para trazer um resultado mais real para vocês, em respeito ao seu tempo, em respeito à sua audiência, em respeito ao seu dinheiro. Tá bom? É importante dizer que quem mandou esse aparelho para mim foi a Lobão Bikes. Lobão Bikes é uma parceira do canal. Você consegue comprar qualquer produto IGPS Sport com eles, usando o cupom CDB6 e você tem um desconto bacana, inclusive nos lançamentos, inclusive no IGS 800 e em qualquer produto. Cinta, sensor de cadência, o 300, o 200, o 630, 630E. E eu acho que a melhor forma de começar seria justamente falando sobre as características que mais chamam a atenção num primeiro olhar. E uma delas é o seguinte, ele tem um visual muito bonito. Aqui atrás parece que é um tipo de carbono nessa carcaça externa, não tenho certeza, mas é muito parecido com carbono. E o clipe, no padrão mais tradicional que a gente usa, ele é muito parecido com alumínio, tá dando para ver agora? Ele é bem fino, tá vendo? Bicho, é muito bonito mesmo, tá? Baita aparelho. Bom, e agora esmiuçando mais, vamos começar falando da tela, porque é a coisa que a gente mais tem contato, né, visual. A tela tem uma cor muito bonita, pelo menos dos que eu já peguei na mão, que eu já usei. Eu acho que são as cores mais vivas e mais bonitas que você pode encontrar. Isso se reflete no mapa, mas se reflete também nos gráficos que ele traz, por exemplo, quando você está treinando, batimento cardíaco, potência, fica agradável, é bonito. Ele também tem uma tela touchscreen. Eu acho isso legal, mas particularmente eu não gosto. Porém, eu consigo entender porque muita gente gosta e porque muita gente prefere. Na verdade, isso dá uma acessibilidade muito maior e amplifica as possibilidades de você interagir com o aparelho, né? Então, como eu já sei que vão me perguntar, ele possui uma função aqui dentro do menu em que você consegue habilitar ou desabilitar a tela touchscreen. Por que isso seria útil? Se você viu o vídeo da Mega Maratona, você viu que caía uns passocos de barro gigante na tela. E isso em qualquer aparelho touchscreen fica ali meio que interferindo, como se tivesse alguém clicando. Se você deixa isso desabilitado para esses dias de chuva ou de lama, acabou esse problema e você não precisa ficar passando a mão ali para ele não trocando de tela, né, o tempo todo sem você querer. O brilho na tela é absurdo, então mesmo no meio-dia, num dia muito claro, se você ajustar o brilho da tela para um brilho mais forte, você consegue ver os dados que estão na tela com uma certa facilidade. E isso é uma coisa que a gente tem um pouco de problema nos aparelhos de GPS de uma forma geral. Aqui está muito bom. E o tamanho da tela, que são 3,5 polegadas. De tudo que você está vendo aqui, 72% é tela. Ou seja, é praticamente um visor, né, completo com tela. Você tem aparelhos grandes, mas quando você vai ver ali, por exemplo, que ele tem a frente, mas apenas 40% é tela, que você de fato interage, enquanto que aqui são 72%. E outra coisa que eu não posso deixar de mencionar, ele possui uma função que, cara, eu achei incrível. Ele tem um menu pré-programado de letras grandes. Então, se você, assim como eu, tem um problema de visão, tem dificuldade de enxergar letrinhas miúdas, é só você ir nas letras grandes, dar um clique ali e ele se reconfigura todo e todas as letras ficam maiores. Então, para o cara ali que tem um problema de visão, a menina que não está enxergando mais tão bem por conta da idade, isso é meu caso, né? Você consegue usar o aparelho perfeitamente. Eu só uso nessa função de de letras grandes. Outra coisa que ele manteve dos demais, e eu acho que seria óbvio que sim, é a função de controle das telas pelo app. Então você consegue customizar todas as telas do aparelho através do app. Você faz isso com muita facilidade. E isso é incrível. E eu já tinha chamado a atenção disso desde o reviews do 630, não foi diferente no 630S e aqui isso se manteve. Significa que você consegue colocar os dados que você quiser de uma forma muito prática. Você simplesmente sincroniza o aparelho com o seu smartphone, baixa o app da Sport e ali aparece uma tela dele na tela do teu telefone e você vai simplesmente escolhendo qual função você quer em cada tela. Muito
prático, muito intuitivo. Você aprende a fazer isso em assim, cliques, muito rápido. E nesse aparelho, como eu já disse, a questão dos gráficos de potência, de batimento cardíaco, de altimetria, aquela coisa que você vai subindo os morros, tá muito mais bonito, tá muito legal e você também consegue configurar isso através do app. Bom, a navegação continua muito legal, a navegação continua muito boa. Eu acho que a iGPS Sport podia melhorar o mapa dela. O mapa dela tem um zoom ruim, mas isso não é um problema do aparelho, mas sim do mapa que eles escolheram. Então, por exemplo, quando você vem navegando, imagina que tem uma bifurcação que ela vai abrindo, né? Então ela não vira rapidamente para um lado. E digamos que uma seja subindo e outra descendo. Se você está fazendo uma cicloviagem ou um pedal normal, você quer saber qual é a certa. Porque você pode acabar subindo o que não precisava subir ou descendo o que não precisava descer e você vai ter que subir de novo para poder pegar a rota certa. Se você tem um mapa que permite mais zoom, você consegue olhar isso com mais cuidado. Eu diria que uma correção para os ajustes de erro de 20 metros, ou seja, quando você errou por 20 metros ele já começa a apitar, eu acho que isso seria muito legal. E talvez tentar usar um mapa com uma capacidade de zoom melhor. Isso dentro de trilhas vai ser muito bom. Mas não compromete a navegação. Quando você erra, ele consegue te avisar isso com uma eficiência bem ok, boa de verdade, e consegue criar novas alternativas de rota. Uma coisa que eu gosto é que a rota que ele cria tem um desenho na tela muito diferente da rota que você deveria estar. Isso deixa bem claro para você que você está numa correção de rota, navegando para a rota correta. Não te deixa na dúvida se você ainda está na rota certa. Isso é um ponto positivo na minha opinião. Então, tirando essa ressalva, colocar um mapa com um zoom melhor para momentos em que a trilha está muito coladinha uma na outra, aí eu acho que vai ficar perfeito. Mas a navegação dele está aprovada sim. Eu faria uma cicloviagem tipo a Expedição Costa do Descobrimento com esse aparelho aqui numa boa. Entretanto, eu criaria o mapa no Strava, usando os heatmaps para eu saber ali onde que já a galera passa de verdade. Duração da bateria. Eu não sei o que a IGP Sport fez, mas ela fez. No IGS 800 a bateria dura 50 horas. Cara, é muito tempo. Seria como fazer 25 pedais de 2 horas cada, sem você precisar recarregar a bateria. Daria para você fazer, sei lá, uma cicloviagem de 5 dias com uma carga só. Considera que você não pedala 24 horas por dia durante uma cicloviagem, né? Acho que você entendeu. Então, se você fizer um pedal de 10 horas por dia, você faz uma cicloviagem de 5 dias com uma carga só. Isso é incrível. Eu acredito ainda que se você desligar algumas funções, por exemplo, Wi-Fi, Bluetooth, diminuir o brilho da tela, isso vai muito além. Se com o IGS 630 daria para eu fazer 2 caminhos de rosa e meio com uma carga só, isso aqui vai, espaço amplia muito mais. Então a bateria, não sei o que eles fizeram, mas foi feito. E a velocidade de carregamento também está muito boa. Você não passa sufoco, tiver que sair rápido, coloca ali uma carguinha, se arrumando para o pedal, rapidinho vai carregar, suficiente para você fazer seu pedal. Importante dizer, ele usa o carregamento USB-C tipo C, então acho que já vai ser compatível aí com a maioria dos telefones, né, celulares. E isso é muito bom, porque aí você tem um aparelho, uma conexão só para vários aparelhos na sua casa. Os controles da função do aparelho são muito intuitivos. Você tem 6 botões pelo aparelho e todos os botões têm uma função bem definida. Nada aqui está de enfeite. Você consegue navegar, encontrar os sensores para fazer uma calibragem, por exemplo, de um medidor de potência. Ou, por exemplo, você vai inserir uma fita cardíaca, ela perde conexão durante um pedal. Você quer chegar nela sem precisar pausar a sua atividade, você está entendendo? É disso que eu estou falando. Você consegue navegar pelo aparelho de forma muito fácil. Isso já valia para outros aparelhos da marca. Esse aqui ainda tem touchscreen, então isso ainda fica mais fácil. Uma coisa que eu não falei do touchscreen. Com uma boa luva você consegue usar o touchscreen desse aparelho aqui sem precisar tirar a luva da mão. E se vocês me permitirem colocar
embutir nesse pacote de controle das funções ainda o uso do app, aí eu volto a reforçar que o aplicativo da IGP Sport, presta atenção, o aplicativo da IGP Sport é o melhor aplicativo para funções básicas que existe nesse segmento de ciclocomputadores. Ou seja, enviar um mapa, enviar um treino estruturado, enviar seu treino para o Strava, subir seu treino para o Training Peaks, visualizar uma informação, essa sincronização é muito rápida. Eu já fiz vários testes com colegas usando o aparelho de última geração, com o iPhone, e assim, é uma surra. Você sobe um mapa para esse aparelho com uma velocidade que é praticamente instantânea. Você tem um mapa ali no aparelho, no aplicativo da IGP Sport, você dá um clique, ele vai carregando, quando você olha para o aparelho já está ali a rota a seguir, fazer, a mesma coisa com os treinos estruturados. Então isso é de fato uma grande vantagem que a IGP Sport tem sobre as funções básicas de qualquer outro aplicativo. iClimb Pro e segmentos. Isso me perguntam muito pelo Instagram. O iClimb Pro continua muito bom, que ele capta o início das subidas e o final e o grau de elevação com uma fidedignidade, essa palavra existe, e uma rapidez muito grande, em partes pelo seu processador, que nós vamos chegar nesse ponto. O processador desse aparelho está ignorante, está absurdo. Mas no IGS 630 com 16 GB isso já era muito bom também. Acredito que parte disso também tem a ver com o barômetro, que está bem atualizado e é muito bom. Então ele capta a altitude, você vem subindo o morro, ele vem atualizando à medida que você vai subindo em relação ao nível do mar, muito mais rápido. Ele não tem um gap tão grande, por exemplo. Você está a 1000 metros acima do nível do mar, pedala, 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 o treco está lá zerado, 1000. Aí você anda 100 metros, 1015, do nada, pula de 1000 para 1015. No IGS 800 ele vem subindo gradativamente à medida que você vai pedalando. Eu acredito que tem a ver com o barômetro do próprio aparelho e o processador, porque pensa bem, ele tem que registrar seu pedal, captar os dados da cinta, do sensor, salvar os dados do pedal, medir a altitude, jogar para a tela e trazer isso ao mesmo tempo. Eu acho que sem um processador poderoso isso não seria possível, por isso que eu atribuo boa parte desse trabalho ao processador. Sobre segmentos, você consegue criar os segmentos no aplicativo e eles funcionam muito bem, mas eles ainda não são conectados aos segmentos do Strava. Isso é uma grande dúvida que eu percebo que as pessoas têm. Então você cria o segmento dentro do aplicativo e quando o segmento começa e termina, os dados são coletados de forma muito real. Ou seja, quando chegar no exato momento, no exato ponto daquele segmento, ele ativa e vai marcando ali o tempo que falta para acabar. Tudo bonitinho como é normal. Só que você ainda não consegue sincronizar com os do Strava. Ou seja, você não pega os segmentos do Strava e joga aqui para dentro. Eu acredito que isso seja só uma questão de tempo para a IGP Sport entrar com um acordo junto com o Strava e você baixar os segmentos de lá para cá. Mas essa função já funciona muito bem. Se isso é muito importante para você, eu sugiro criar os segmentos no aparelho, no aplicativo, o mais parecido com o segmento que você quer alcançar lá do Strava. Então, na hora que ele começa lá, você começa aqui também, e onde ele termina lá, você termina aqui também. E aí vai funcionar muito bem, o importante é você fazer força nessa hora, né? E saber mais ou menos onde ele começa e onde termina. Bom, eu já falei bastante sobre o app, mas eu quero reforçar mais uma vez, ele é espetacular para as funções básicas, então para enviar treinos estruturados, para pegar o seu pedal do aparelho e jogar para o Strava ou para onde quer que você tenha, se armazene. Rotas e mapas, você sobe com muita facilidade, rotas na verdade, você sobe com muita rapidez, então isso nunca vai atrasar seu pedal, pelo menos nunca atrasou o meu, como eu já tive problema em outros aparelhos de não subir a rota nem a pau, ter que ficar desligando, reiniciando, desliga telefone, esquece, cara, aqui é muito rápido. Então só mais esse ponto para frisar aí. Bom, você estava em dúvida entre o 630S e do nada aparece o IGS 800. Quais seriam as diferenças? Primeiro lugar, foi o que eu disse do processador. 32 GB
é uma brutalidade absurda, é muito processador para um aparelho. O IGS 630S tem 16, que já era incrível. Aqui eles jogaram a régua muito lá para cima. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele é um dos mais poderosos, se não o mais poderoso do momento. Outra coisa que ele tem a mais e que a galera está falando bastante, particularmente eu não curto, mas eu consigo entender novamente quem gosta, e isso eu vou precisar ler porque eu não decorei. Estado do treinamento baseado na carga histórica de frequência cardíaca ou potência, monitoramento da condição física em tempo real, ou seja, ele vai medindo ali sua estamina, sua resistência para saber se você está cansando, sei lá. Análise do efeito de treinamento posterior ao exercício, outra coisa que também... Acompanhamento de recuperação de saúde, né? A gente tem outros aparelhos que marcam isso, então você termina ali um pedal, ele fala, ó, você tem que ficar ali 72 horas sem pedalar para poder se recuperar. Acontece que nenhuma dessas marcas grandes diz exatamente quais são os critérios que eles usam para calcular e chegar a esse dado. Nós temos um podcast aqui no canal com o Dr. Felipe da Cardiolabs e ele explica bem isso, que esses dados são meio furados. Mas é legal. E aí ele meio que chega perto de outras marcas que também fazem isso. É basicamente isso sobre o 630, além do tamanho, do aspecto, tá? É uma difícil escolha, tá? Mas você vai entender mais à frente por que eu acho isso. Ele tem uma proteção IPX7, o IGS 630 também. Ele pesa 110 gramas, então pelo tamanho você já ia imaginar que ele é um pouco mais pesado também. Mas eu não acho que seja tão significativo não, por conta do tamanho e de tudo isso que eu já falei. Tá ok, tá um peso ok. O acelerômetro é muito bom. As funções dele, quando você começa um pedal, ele já começa a marcar. Você pode setar, por exemplo, acima de 3 km por hora, ele já entende que você está pedalando e começa a marcar sua atividade. Isso pode ser interessante, por exemplo, quando você está num morro muito duro e você está praticando o empurra-bike. Alguns aparelhos vão e pausam automaticamente porque ele considera que você está parado. O acelerômetro desse carinha aqui permite que ele saiba que você está se mexendo. E se você ainda der uma ajudinha extra e marcar ali, por exemplo, qualquer coisa acima de 3 km por hora ininterrupto por um determinado tempo, eu estou pedalando, eu estou me movimentando, então marca o meu pedal. Isso é legal. Uma coisa que eu não gosto é a posição do USB. Deixa eu mostrar. Ele está aqui atrás. Nos outros aparelhos ele ficava aqui embaixo. Por questões gravitacionais eu acho melhor aqui embaixo do que aqui. Eu acho que tem mais probabilidade de entrar poeira e água ele estando aqui do que estando aqui embaixo. Especialmente porque quando você coloca a capinha, você ainda tem uma proteção extra, né? Então, mas ok, outros são assim também. Eu acho que pode ser por uma questão construtiva, o melhor lugar para se conectar seria aqui. Não sei. Eu acho que no momento em que você está carregando, ligar aqui é mais interessante, né? Fica mais prático você colocar em cima de uma mesa do que aqui embaixo, porque aqui embaixo realmente quando você está carregando, o cabo fica aqui, a tela fica roçando, não sei, mas eu não gosto, eu prefiro embaixo. Vamos de mais uma coisa incrível, e aí de novo não é só desse aparelho, é de toda a IGPS Sport. A conexão com sensores é de lavada, sei lá, é automática, é muito rápido. Então se você tem um sensor de cadência, um sensor de potência, uma fita de frequência cardíaca, você vai conseguir se conectar muito rápido através dele mesmo ou através do app. Por que eu estou dizendo isso? Além dessa conexão ser muito rápida, ele tem uma função incrível. Isso eu achei assim demais, cara, da conta. Eu estava testando o 630S, né? Vocês lembram? Então, os sensores que estavam conectados lá são os meus sensores mesmo, né? Então, eu não troco, não jogo fora quando eu vou testar outro. Então, ele perde a conexão do aparelho antigo. Digamos que você vendeu, não faz sentido você ter ele ali, né? Você não usa mais o GPS, mas os seus sensores permanecem com você. E eles ficam memorizados no app. Quando eu conectei esse cara, ele mais ou menos falou assim, olha, tem uns sensores aqui, você ainda tem eles, né? Não é exatamente assim, mas vocês estão entendendo. Quer conectar nesse aparelho novo que você comprou? Só o fato de eu sincronizar esse cara no app
Ele já foi lá buscar os sensores que eu tinha e já jogou para cá. Foi só montar na bike e pedalar, querido. Não teve tempo ruim, é espetacular. Eu não uso mais sensor de cadência por conta do medidor de potência, mas eu fiz o teste e é a mesma coisa. Sensor de cadência, sensor de velocidade, fita cardíaca, medidor de potência. Conecta muito rápido, muito rápido. Um detalhe, depois de uma atualização, os medidores de potência, na hora que você vai calibrar a potência, eles não aparecem, eles apareciam 1/1. Esse 1 significa quantos por cento ele está ali, se ele está calibrado, né? Quando dá 1 é porque está, beleza, está calibrado, 100% calibrado. O outro 1 diz respeito à bateria. Então, por exemplo, deu 1/1, significa que você conseguiu calibrar e que o seu medidor de potência está com 100% de carga. Agora isso acabou, ele só está aparecendo 1. Ele diz que está ok, está calibrado, mas ele não mostra mais a duração da bateria, quanto de bateria você ainda tem. Isso é meio ruim, mas talvez eles voltem com uma nova atualização. Nos outros aparelhos, a título de comparação, continua assim. Eu tenho um aparelho da outra marca, então quando eu calibro aparece lá 1/5, ou seja, calibrou e tem 50% de bateria. Esse aqui parou isso, continua, só marca 1 agora. Ou 0, quer dizer, não calibrou, ou 1. Bom, e se você achou que só teria pontos positivos, não, tem pontos negativos. Eu achei que seria pela primeira vez um aparelho em que eu só ia falar bem, mas ainda não foi dessa vez. O IGS 800 queima a minha língua quando eu disse no primeiro vídeo, na primeira vez que eu fiz reviews sobre os aparelhos da IGPS Sport. Eu tinha dito que parece que os engenheiros olham os defeitos das outras marcas e corrigem tudo aqui. Pode ser que eles façam isso mesmo, mas eu acho que eles estão se esquecendo de olhar os próprios defeitos deles. E esse aparelho tem um defeito que existia no 630, existe no 630S e eles conseguiram piorar no IGS 800. Mas antes, vamos falar de algo aqui, antes de eu chegar nesse ponto crítico. A responsividade dos treinos estruturados, que é aquilo que eu já falei. Digamos que você tenha 3 tiros de 10 minutos dentro de um treino de 2 horas. Ele aparece ali bonitinho, agora está vindo coloridinho, maravilha. Só que eles continuam muito estáticos, ou seja, à medida que você vai se aproximando desse intervalo de 10 minutos, antes nem se mexia, agora pelo menos se mexe, mas está muito pequeno, está muito pequeno. Eu estou usando o exemplo de 3 tiros de 10 minutos para você falar justamente aí, pô Edu, mas dá para ver. Cara, quando você coloca 10 tiros de 30 segundos, de 15 segundos, de 1 minuto, não dá para ver, não dá para ver. E isso por si só não seria um problema se o outro problema, meu Deus, é muito básico, não tivesse ficado pior ainda, que é o som. Existe um som em todos os aparelhos praticamente, é como se fosse um consenso, que ele começa a te avisar que um novo tiro vai começar 5 segundos antes. O som, que já era baixo, ficou pior. Antes, quando você estava pedalando, não estou nem falando de mountain bike não, numa rodovia de speed sem vento, você ouvia muito baixo. Agora, nem baixo você só consegue escutar na tua casa, ou no ambiente, se você estiver treinando indoor. Então esse barulho do aviso do próximo treino, ele é fundamental. Ele é fundamental. Sem esse barulho, você volta para a época que a gente pregava uma fita crepe no guidão para avisar os tiros. E quem faz um investimento num aparelho desse, em que a própria IGPS Sport coloca como um aparelho Pro, onde o Chris Froome é o embaixador, espera um pouco mais do que isso. Eu acho que se a IGP Sport quiser entrar de verdade nesse meio competitivo em que os aparelhos dela vão começar a ser usados por atletas que usam para treino, ela precisa melhorar isso rápido. Eu acho que já devia ter vindo corrigido nesse aparelho. Eu acho que já devia ter vindo uma atualização para ver se coloca esse barulho mais alto. Teve uma atualização que mudou todos os barulhinhos. Por exemplo, quando você liga, colocaram um frufruzinho. Ouviram? Eu fiquei todo animado e quando eu cheguei lá na hora, não, o barulho está pior, o som, né, de aviso está pior. Isso somado ao fato que o gráfico não é de fato tão responsivo, torna a experiência de treinar treinos estruturados com o IGS 800 ruim. A mesma coisa para o IGS 630S.
Bom, como eu disse, isso não é necessariamente um problema do aparelho, de hardware, mas é um problema de software, né, de programação. Na minha opinião, é o calcanhar desse aparelho. Como eu disse, é um aparelho que eles visam chegar nesse segmento de atletas, de pessoas que usam para treino, e isso vai ser um problema. Dá para treinar? Dá. Eu estou treinando com ele? Estou. Mas precisa melhorar. Muito. E rápido, tá bom? Vamos para a conclusão. Eu acho um aparelho incrível, eu acho muito bonito. Eu vou olhar bem nos olhos de vocês agora. Se fosse para comprar esse aparelho com o dinheiro saindo do meu bolso, sim, eu compraria. Eu compraria esse aparelho, tá bom? Apesar de eu achar que a IGPS Sport tem aparelhos muito similares, então talvez ela acabe criando uma autofagia entre os próprios produtos, que gera uma grande dúvida sobre qual comprar, mas eu também consigo entender isso como uma estratégia comercial, onde ela ataca os concorrentes, fazendo com que você acabe optando por um ou outro produto dela. Compraria sem problema algum, recomendo sim, recomendo para quem treina, recomendo para quem treina. Se você vier num bate-papo comigo, talvez eu diga para você comprar o 630S, porque você vai ter quase as mesmas funções e também os mesmos problemas, só que é mais barato. Se você é um cara que precisa de um aparelho com uma tela maior, não tem outro melhor para você comprar. Recomendo muito, continuo recomendando fortemente o 630S, o 300, o 200, são aparelhos incríveis e esse aqui eu acho que ele coloca a IGPS Sport na briga pelos alta gama de GPS, tá bom? Corrigindo uns probleminhas aqui para ela deixar desde o ciclo viajante, o cara que só pedala por lazer para cachoeira, que quer seguir uma rota bacana, e o atleta, eita, aí complicou para os outros e ficou bom para a gente, tá bom? Eu quero que fique bom para a gente. Deixa as marcas brigarem. Bom, e essa foi a análise do IGS 800 da IGP Sport, um aparelho muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, não deixe de se inscrever, compartilhe com seu amigo que está em dúvida. E vamos lá, até a próxima. Um abraço.